noite, bora conversar. Hoje eu vou receber aqui o Carlos Eduardo Borges, o Dudu. Ele é repórter cinematográfico e também apresentador do podcast SambaCast. Eu já conheço o Dudu faz tempo. Eu lembro que, do Twitter, eu acho que ele foi uma das primeiras amizades que eu fiz no Twitter. E eu lembro que a gente conversava muito sobre os bastidores, né? O trabalho do repórter cinematográfico, ele é um trabalho que traz todo o diferencial, né? Porque ele é o que vai falar sobre as imagens, né? Atenuar o texto, né? É aquela linha bem tênue, né? Do texto com a imagem. É um trabalho primoroso. O Dudu, ele já passou pelas principais emissoras, Band, Gazeta, SBT, e já tem um tempo que ele faz isso. Então, ter essa experiência e poder compartilhar para a galera do jornalismo, eu acho que traz também todo um diferencial, que é o convite que eu venho fazendo já há 3 anos. Em março, o Bora Conversar completa 3 anos. Nesse lugar aqui, que eu só recebo amigos, inclusive amigos que acompanham esse projeto aqui comigo, que é um lugar de escuta sem julgamento. Eu sempre falo isso. Mas eu falei do repórter cinematográfico e também preciso falar do apresentador, porque o Dudu, ele comanda o podcast SambaCast. Esse podcast fala sobre a indústria da música. Ele traz todo um olhar sobre tudo que está acontecendo, em especial do samba e também do pagode. E também as escolas de samba de São Paulo. Eu não sei se ele fala aqui do Rio, eu dei uma olhada, ele vai dividir isso aqui com a gente. Eu tenho muita coisa para perguntar para ele, eu só estou aguardando ele entrar aqui comigo. Ele não entrou ainda, né? Eu estou aguardando ele chegar aqui para botar ele para dividir tela comigo, mas eu já queria agradecer aqui a Doces Delícias Ellen Freitas, um beijo. Camila, que trabalha comigo, um beijo. O Rui, que está aqui comigo, o Rui já é de casa faz tempo. Eu só estou aguardando o Dudu entrar aqui para a gente começar o nosso papo. Eu não sei por que ele não entrou ainda, são coisas do ao vivo, né? Mas vamos aguardar aí a entrada dele aqui no nosso Instagram, tá certo? Vamos aguardar. Ele tem uma vasta experiência. Se você for olhar lá no YouTube, é só colocar lá, @SambaCast. Você vai ver que ele já levou no ano passado uma galera para conversar com ele sobre samba. E uma coisa que eu queria perguntar para ele: Dudu, cadê você? Se você entrar aqui, me dá um alô, meu querido, enquanto isso eu vou falando. Algo muito interessante. Quem aqui já tem mais de 40 anos vai saber o que foi na década de 90 aqueles grupos de pagode que surgiram lá, os Morenos, Catinguelê. Quem lembra mais aí desses grupos, né? Que fizeram um baita sucesso, foi um boom, né? Assim, no início dos anos 90 eu lembro muito do Raça Negra, do Razão Brasileira. Aí quando foi chegando esse 95, 96, veio essa galera que eu citei e que passou por diversas emissoras se apresentando, né? Mulheres na TV Gazeta, o Domingo Legal do Gugu. Ó, ele acabou de entrar aí. Já estava preocupado, Dudu. Já fiz aqui a minha apresentação, falei, cadê o meu convidado? Ele acabou de entrar aí. Mas pegando o gancho do que eu estava falando aqui, Dudu, eu vou te perguntar também, acompanhando lá o SambaCast, não é? Eu vi uma coisa que eu estou perguntando aqui para a galera aqui, né? O que foi os anos 90, nesse boom desses grupos que surgiram ali, né? Eu lembro muito no início dos anos 90 do Raça Negra, né? Eu era pequeno, mas a minha irmã era fã, assim, tem disco até hoje, vinil guardado, e que foi um divisor assim, de águas, porque foi as primeiras, quando se fala de música, que eu comecei a escutar. E aí, 95, 96, veio uma galera.
E o Dudu, ele tem essa relação também com a música ele vai dividir aqui com a gente desde quando. Eu já vi, Valéria, que ele entrou aqui, e eu quero fazer o convite que ao longo do papo, o negócio é o seguinte, aqui não é uma entrevista, é um bate-papo, então quem quer conversar, perguntar alguma coisa, não coloca aqui não. Vai aqui, ó, onde tem uma bolinha aqui, ó, deixa eu ver se eu coloquei certo, que é com um ponto de interrogação, você manda a pergunta que eu vou visualizar e coloco na tela e faço para ele. Comentário, se você quer compartilhar aí, eu perguntei, qual o grupo dos anos 90, esse grupo de pagode que te marcou? Tem algum, Valéria, você lembra? Camila, você lembra? O Rui, se estiver por aí, lembra? Qual o grupo de pagode dos anos 90 que foi assim, pá, marcou você em algum momento? Divide aí com a gente. Bora conversar com o apresentador do podcast SambaCast e também do meu amigo, tá certo? Repórter cinematográfico Carlos Eduardo Borges. Dudu ou Cadu? Ele vai explicar pra gente agora. SPC. Ah, só pra contrariar, né? Mas aí só pra contrariar. Eu tenho aquele CD que tem a música Mineirinho, que foi um sucesso. Lembra, Rui? Molejo, é verdade. Quem não lembra do molejo? Não é? Dos anos 90 ali, a dança da vassoura, depois mais cervejinha, né? Bom, deixa quieto. Deixa eu colocar meu convidado aqui. Não, eu acho que o molejo foi dos anos 90. Não foi final dos anos 90, o Dudu? Ele vai falar pra gente. Deixa eu colocar ele aqui pra dividir tela comigo. Peraí, que ele já tá aqui. Foi, meu amigo vai entrar aí. Tem uma tremidinha por causa do suporte aqui. Mas vai parar, tá? Entra aí, Tô chegando. Opa, deixa eu virar aqui, peraí. vai aparecer. Calma. Calma. Aê! E aí, meu querido? Tudo bom, Fábio? Boa noite. Vocês me ouvem bem? Perfeito, a imagem tá boa. Vocês estão ouvindo a gente bem? Você tá me ouvindo bem, Dudu? Tô, perfeito. A imagem tá boa? Boa noite a você. Boa noite você, meu amigo. Boa noite a todo mundo aí, sua audiência. Muito qualificada, porque o seu conteúdo é de muita qualidade. Eu sou suspeito que eu sou amigo, mas eu também sou fã, né? Eu estava falando lá no início, que a gente já se conhece há um tempão. Eu acho que você foi uma das primeiras amizades que eu fiz lá no Twitter, não é? E a gente Isso. conversou muito dos bastidores. Claro que a gente não vai falar aqui, se já é bastidores, não é? Então, a gente trocou muito. E desde que eu comecei esse projeto, eu sempre falei que aqui é o lugar do afeto, do carinho. Então, eu fico num lugar muito confortável, porque eu só chamo gente que eu gosto, que eu acompanho, que eu admiro. Isso facilita. Tem coisa melhor do que você conversar com quem você gosta? Porque às vezes no trabalho da gente, é trabalho, então você tem que fazer, né? Agora, quando é um projeto nosso, tem um outro sabor. Acredito que o SambaCast está indo nesse mesmo caminho, mas isso Perfeito. A gente vai falar já. Porque, apesar de não ser uma entrevista, tem um monte de coisa para te perguntar do SambaCast, mas antes eu quero iniciar falando do repórter cinematográfico. E, por favor, fique com muita vontade para me corrigir e me interromper, porque eu falo muito, tá? Tá. Nós, né, repórteres, falamos muito, né? Nós somos da comunicação, né? Não tem como não falar. Isso. Dudu, como é que você entrou? Era um sonho? Você almejava? Como é que deu esse start aí de ser repórter cinematográfico? Não era um sonho. Assim, o meu dom de nascença era o futebol. Então eu achava que ia ser jogador de futebol e me preparei para isso. Joguei em times amadores na juventude, assim, no Palmeiras, no Juventus. Joguei futsal no Paineiras do Morumbi. E com 20 anos, eu não passo a ser profissional entre as indas e vindas do futebol, porque é um funil, né? Quando você vai chegando perto do profissional, vai funilando muito. E por a vontade divina, eu acredito a Deus, não foi esse o meu caminho. Quando chegou ali, eu fiquei olhando assim. Até ali eu sempre tive o suporte do meu pai, né, da minha família, que me apoiava nisso. E aí quando cheguei ali, eu falei, cara, e agora? Aí fui fazer
fazer faculdade de educação física, porque tinha a ver com isso, entendeu? Mas aí, um parênteses aí, um corte aí na linha do tempo, por quê? Para falar do samba, um pouquinho. Porque o samba entra na minha vida antes mesmo de eu nascer. Meus pais se conheceram numa escola de samba, que é a Camisa Verde e Branco, aqui de São Paulo. Você Que é uma escola... Edu? Oi? Você nasceu em que lugar aí de São Paulo? Eu sou do bairro do Limão, mas eu nasci na Pompeia. O hospital que eu nasci fica na Pompeia, que é próximo, chama São Camilo. Mas eu sou do bairro, sou oriundo ali, minha família do bairro do Limão, e o meu pai da Barra Funda, que é onde tem a sede da escola de samba até hoje, da Camisa Verde e Branco, que já foi uma das gigantes de São Paulo, tem 10 títulos no grupo especial, hoje está no acesso, está numa briga muito grande, ó, olha aí, ó que audiência qualificada aí, Fábio Gazu. Fábio Gazu é integrante do grupo Sensação, foi de um grupo muito famoso aí, dessa época de 90. Gazu Urandi também, meu amigo de televisão, tá aqui. Eu Legal, galera. o nosso Bora Conversar aqui, falando, Fábio, falando exatamente da década Minha família do samba, então ali eu tive com os pais, amigos, e aí eu me tocava à noite. Dudu, você está picotando. Seu áudio está picotando. Pelo menos no seu está aqui com a gente. Mas comigo aqui está picotando. Voltou? Agora voltou. Tá legal agora. Gazu, você é meu irmão, Gazu, de fato. Então, essa proximidade ali com os meninos do Sensação, que a gente era amigo de infância, que permitiu que eu conhecesse toda aquela galera do Pagode 90, mas isso em 80, antes deles serem famosos. Entendeu? Então tinha aquela convivência, eu também tocava com eles, só que assim, eu não ficava até tarde, porque eu tinha que treinar no dia seguinte. Eu fiz parte de alguns grupos ali no começo, Sensação um deles, mas eu ficava dividido entre a bola e o samba. Aí eu optei pela bola, mas continuei com amigo e com todo mundo, aquela amizade. Aí, com 20 anos, eu vou fazer faculdade de Educação Física, e aí eu vou dar aula numa academia. Quando eu estava no 3º ano de Educação Física, o Soweto aparece na minha vida, o Grupo Soweto com o Belo, porque eu tinha amizade com o Belo. Eles sem escritório, sem empresário, aí, poxa, e agora a gente precisa de alguém? Eu falei, olha, eu vou dar uma força para vocês aí, 1 mês, 2 meses, e depois... Você no grupo tocava o quê? Eu tocava percussão, eu era percussionista. Tocava ali quitã, pandeiro e tal. Aí, enfim. Por conta de uma amiga nossa, minha e do Gazu, ó, o Zuza. Zuza, um abraço. Classe A também. Olha que legal, a galera toda aí. Edu, fica muito à vontade para mandar abraço, beijo para sua galera. Porque eu tô vendo ali, estou muito feliz deles estarem ali. Aí, enfim. E sempre no camisa verde, desfilando. Meu pai chegou a ser presidente, vice-presidente, depois foi presidente da escola. Então, o samba e o futebol ali era o que me dividia. Aí, quando eu não me torno jogador, eu vou fazer a faculdade de Educação Física. E aí, eu e o Gazu, a gente tinha uma amiga em comum que chama Vânia, que era programadora da Rádio Cidade, aqui de São Paulo. Hoje ela mora em Portugal, uma amiga querida até hoje. E aí, a gente levou a Vânia no show do Soweto e ela falou, vou tocar o Soweto. Enfim, acabei virando o empresário do Soweto. O escritório do Soweto era dentro da minha sala. Caramba. Isso 92, 93, entendeu? E aí eu largo a faculdade, largo tudo e vou trabalhar com o Soweto de cabeça. Fico com eles um tempo. Pode falar. Mas eu lembro que você comentou comigo que você teve uma passagem aqui pelo Rio de Janeiro. Depois, isso lá na frente. Porque aí do Soweto, quando eu saio do Soweto, em 97, eu vou trabalhar na ESPN. Aí eu começo minha trajetória na TV. Mas meu pai já tinha trabalhado na Globo há muito tempo atrás, década de 70. E o meu irmão, o Toninho, mais velho, que hoje é cinegrafista na TV Globo, tem 28 anos de TV Globo, hoje está no Encontro, é câmera lá no estúdio. O meu irmão também falava, olha, televisão é uma boa, de repente, porque o samba, à noite, é muito instável. Você fica muito, hoje tem, amanhã sei lá, depois tem muito, depois não tem nada.
tem que ser uma vocação, tem que ser uma paixão, porque senão você não segura. E tem a família, tem a questão do apoio de todo mundo. Enfim, aí depois do Soweto eu vou trabalhar na ESPN em 97 e 98. Fico em 97 e 98 na ESPN. Saio da ESPN, compro uma moto. Peraí, você foi trabalhar na ESPN Na ESPN Brasil, aqui em São Paulo. Canal de esporte. De Cabo Man, não, de Cabo Man, de auxiliar de câmera. Que é o início de todo cinegrafista ali. Aprendi muito, fui assistente de um câmera que chama Preá, ele, nossa, um monstro, me ensinou muita coisa e tal. Em 98, próximo à Copa da França, eles terminam um projeto, muda toda a direção, a ESPN passa a ser da Abril, muda a direção, e eles mandam a gente tudo embora. E eu tinha uma moto, meus pais já não estavam mais juntos, eu que sustentava a casa, eu fui trabalhar de motoboy. Fui pra rua, fui ganhar dinheiro. Nessas, eu tô dentro de um posto de gasolina cheio de lama, porque eu tava chovendo muito em São Paulo, e eu todo cheio de lama. Entra dentro do posto um carro maravilhoso que eu nunca tinha visto, era o Prateado, o Wilson Prateado, que hoje é baixista do Thiago, que é o band leader da banda do Thiago, produtor musical fenomenal. O Prateado me veio, e eu conheci o Prateado desde aquele iniciozinho, que todo mundo duro, todo mundo sem dinheiro, todo mundo sonhando. Ele falou, não, vou te levar para trabalhar comigo, vou te levar para trabalhar comigo. Me levou para o Que Loucura. Aí que eu fui para o Rio de Janeiro. Aqui você ficou quanto tempo no Rio, Dudu? 4 anos. Um tempão aqui no Rio. Fiquei, como assim, Rio? Onde eu morava? Na Buarque de Macedo, no Catete. Mas eu frequentava muito o Lins, o Complexo do Lins, porque a família do Prateado era de lá, no Morro do Barro Vermelho. Tenho ótimas lembranças daquele pessoal ali. Você foi Zona Sul, conheceu ali a Zona Sul e conheceu as quebradas aqui do Rio. Sim, sim. E com o Que Loucura também, a gente tocava em tudo quanto era lugar. Mas assim, a raiz do Prateado, ele é nascido ali no Morro do Barro Vermelho, no Lins. Então, poxa, era uma alegria. A gente subia lá, a gente tinha o respeito de todo mundo respeitava. Era muito legal. Foi muito bacana ter essa convivência. Pode falar. Dudu, então, você tem essa... engraçado que eu quis fazer um roteiro. Mas já fugiu. Se misturou a sua vida, assim, samba sempre teve misturado junto com a tua profissão, né? Então, assim, tem os dois, né? Foi caminhando lado a lado. Exatamente. Entendeu? Tipo, e aí eu fico... assim, eu queria deixar registrado o carinho, o amor que eu tenho, a gratidão que eu tenho pelo Prateado, porque ele me viu de motoboy e falou, não, vamos comigo. E ali eu conheci, de fato, todo o mercado de samba. Era a hora que o samba estava na sua força, no seu esplendor, que as bandas da década de 90 todas estavam ganhando dinheiro. Que era para o ano mais ou menos aqui. 98. 98. E aí, nesses programas de auditório? Sim, mulheres. Programa da Xuxa, a gente chegou aí muitas vezes. Aqui em São Paulo tinha o Raul Gil. Aí no Rio tinha o Jorge Peligeiro, ele tinha um programa também. Primeira. Isso, a gente chegou aí. Bom, era o sucesso do samba, o que é hoje esses gêneros mais atuais aí do pop, do funk, do trap, era o samba. O samba dominava a cena. E assim, fugindo um pouco já da cronologia para falar um pouco da cena. A cena musical, as gravadoras, elas têm como material as bandas, os gêneros. Então, cada período é dominado por um gênero que automaticamente ele vai ser substituído porque comercialmente é muito interessante para as gravadoras. Vou te dar um exemplo. O rock dos 80. A gravadora X contrata o Paralamas do Sucesso desse tamanhinho por $100 mil, certo? Que é um dinheirão para eles. No terceiro ano, na renovação, eles querem R$1 milhão, mas eles vendem
para pedir isso. Na outra renovação, eles querem 5 milhões de reais. E assim os números vão crescendo. E aí, o que as gravadoras têm que fazer? Elas têm que financiar, elas têm que privilegiar um outro gênero, fazer um outro gênero crescer, para que elas contratem de novo os grupos pequenos e façam deles grandes para grandes vendagens. Então, eu acho que é por isso que teve o rock dos 80, o samba dos 90, o sertanejo, que um vai dando lugar para o outro. E quando tem esse êxodo, essa explosão, todo mundo ganha e aparecem muitos grupos. Tem os grandes, esses que a gente citou aí, Que Loucura, Sensação, Catinguelê, Só Pra Contrariar, Raça Negra, Cara Metade, que vão dominar o mercado, e tem aqueles outros que estão nas prateleiras de baixo, mas que também vão ganhar dinheiro, que também vão fazer sucesso, que também vão surfar nessa onda. Entende? Porém, quando faz essa virada, que um outro gênero domina, aqueles que eram os expoentes, eles permanecem. O Só Pra Contrariar, o Alexandre está aí até hoje, o Raça Negra está aí até hoje, entendeu? Muita gente dos anos 90 estão aí ganhando dinheiro e trabalhando até hoje. Mas essa renovação, por que o rock estourou nos 80? Isso é uma questão comercial de gravador. Esse é o meu entendimento. Essa é a minha visão. Dudu, eu até assim, eu não tinha essa visão. Estou aqui aprendendo com você, acho que é bem isso. Quando você para analisar, você pega ali os anos 80, aí teve uma época também da She Music, bombou, que foi ali no 92, 90, não foi? Na primeira metade do 90, o Axé Music. Foi Axé Music. Mas, aí agora eu quero trazer para a atualidade. De novo, a gente já vai atropelar para outro assunto. O cenário mudou. Não tem mais gravadora, né? Agora as mídias digitais. É isso? É isso. Hoje são as mídias digitais. No SambaCast, no nosso podcast, no nosso programa, porque é meu e do Fernando Cirilo, que é meu irmão. Eu queria que ele participasse, eu vou mandar mensagem aqui, daqui a pouco tentar ver se ele entra. No SambaCast, além das entrevistas, como que nasce o SambaCast? A gente via que tinha uma necessidade de falar de samba, mas da história, de toda a cadeia musical. Tem bons programas, tem bons podcasts de samba hoje. O Leandro Brito é um exemplo de sucesso total. Mas eu sentia que o conhecimento, a vivência do Leandro é de 2010 para cá. Então, acho que faltava mais vivência. Como eu e o Fernando, a gente esteve ali, o Fernando trabalhou com arte popular há muito tempo, foi produtor de várias bandas aqui de São Paulo. Como a gente teve essa vivência com a galera mais antiga, que realmente pavimentou esse pagode 90, a gente falou, vamos deixar esse documento. E qual é o nosso objetivo do SambaCast? É falar de toda a indústria. Então a gente não vai trazer só o cantor, só o cara que é o capa do disco. A gente vai trazer músicos, a gente tem trazido pessoas. A gente trouxe um menino que é do Resenha do Samba, que é um portal, já falando de internet, é um portal de samba que divulga os grupos. Hoje o grupo pega um material audiovisual e ele paga para um portal divulgar ele. O cara tem 4 milhões de seguidores, entendeu? Antigamente ele tinha que pôr numa rádio para ele fazer essa música. Mas também a gente falou com a Priscila Oliveira e a Denise Fernandes, que são da Nova Brasil FM. Então a gente procura o parecer de um para depois entender o parecer de outro. A gente vai falar com o pessoal de produção, a gente vai falar com roads, com produtores, com técnicos de som, entendeu? A gente vai falar com empresários, vamos falar com donos de casa. A gente entrevistou o Anderson Camorra, que é o diretor artístico do Bar Brahma, para entender esse lado do contratante. Porque hoje, pode falar. Hoje, o artista, ele está vivendo do show, não é? Dos shows que ele está fazendo. É isso. Sim, né? Não é isso. Ele lança a música, né, o EP, bota lá nas redes digitais, fala, gente, compartilha, escuta, que hoje não tem mais o físico, né? Eu acho que hoje o disco físico, o CD, né, é pro fã. É quem é fã mesmo que vai comprar aquilo ali. Acabou, porque no dia a dia mesmo é um show. Acho que não só o fã, o colecionador até, mais que o fã. Porque o fã, hoje ele tem a facilidade de estar na mão dele, né, nessas plataformas de streaming, entendeu?
Então é fácil, ele monta playlist ali e tal. Por exemplo, eu tô revisitando a obra de muitos artistas, João Miguel Neto, eu tô vindo lá dos primeiros, de Dona Ivone Lara, ouvindo sambas que eu ouvia no LP. Agora, gente, eu montei uma pasta só de sambas antigos, então os primeiros CDs do Zeca, os primeiros do Fundo de Quintal. E estou revisitando todas essas obras, até para dar uma base para o nosso podcast também. Você foi falar disso e revisitar a obra da Elza Soares lá no início, em cada coisa ali de samba, de história, de ancestralidade. Você fica assim, caramba, essa mulher, ela nunca parou e ela foi se renovando. Mas, enfim, você também, eu já assisti alguns Fábio, eu quero te indicar o livro da Clara Nunes, do Wagner Fernandes. É Wagner Fernandes, eu acho, o autor. Meu Deus, é uma aula, é uma aula. Eu tô lendo agora, deixa eu fazer a minha... Eu tô lendo agora isso aqui, ó. Paulo Lins, Desde que o Samba é Samba. Nossa. Paulo Lins, que é o autor de Cidade de Deus também. Dudu, é fantástico. Você tem uma ligação aí com as escolas de samba também em São Paulo. Total, total. Eu queria que você já trouxe... A gente está... Cara, se eu mostrar o roteiro que eu fiz, e o que a gente já fez aqui conversando... Mas que bom, né? Que bom, porque não tem roteiro, então vamos embora. A proposta é isso. É porque, como misturou, não sei se eu vou conseguir perguntar tudo que eu gostaria. Mas, vamos lá. Como é que você está vendo aí São Paulo com o Carnaval? Eu queria que você me dissesse de favoritos aí, assim, as favoritas, para 2021. Olha, 3, é possível fazer isso? A briga é muito grande, porque o Carnaval de São Paulo, acredito que do Rio também, ficou muito técnico. Muito técnico. Então, a briga é muito grande. Tem a Mocidade Alegre, que sempre é favorita, da minha amiga Solange, presidente, Solange Bichara, que é uma querida amiga. E apesar... olha só que legal, eu sou do bairro do Limão, a Mocidade é do bairro do Limão, mas eu fui... Meu coração foi lá para Barra Funda, que é um outro bairro, entendeu? Mas eu tenho um carinho enorme pela escola. Minha esposa é Mocidade, então até para fazer, né, para ficar em casa aqui. Mas assim, eu acho que a briga vem pesada. Mocidade é forte candidata. Império da Casa Verde sempre vem muito forte, entendeu? Tem a Dragões da Real, que está há muitos anos ali brigando para conseguir um título. Eu acredito que uma hora vai ganhar. E na Dragões eu tenho uma querida amiga também, que é a Simone Sampaio. Inclusive, eu vou fazer um approach aí para você tentar falar com ela, que vai ser bem legal. Ela participou do Raul Gil? Sim. Sim. Não sei quem é. Ela é dessa época. Depois ela foi rainha de escola de samba aqui. É uma pessoa que tem muito... A filha dela também é uma menina fantástica. Bom, depois a gente troca essa figurinha aí. Mas então... Você citou já duas escolas, não foi? Que é a Mocidade... Três. A Mocidade... A Dragões... Império da Casa Verde... E a Mancha, que é a atual campeã. Eu acho que a briga tá aí. Agora me fala o melhor samba enredo, na sua opinião, desse ano. A Mocidade é bonito. Eu gosto de Mocidade. Ana Paula, mas Império. Hoje a gente estava falando disso, eu e minha esposa. O Império da Casa Verde tem um samba muito bonito. O Ney está falando aí que a Mancha... A pergunta foi... O Ney é um amigo querido, que ele é palmeirense doente. Então, é muito suspeita a opinião dele. É muito suspeita. Ney, um abraço. Obrigado pela sua participação aí. A Mancha é a atual campeã. A Mancha sempre vem para brigar pelo título. Aqui no Rio você acompanha? De longe, assim. Eu gosto da Beija-Flor e gosto do Império Serrano. Entendeu? Império. Eu ia te fazer a mesma
mesma pergunta que eu fiz sobre de São Paulo sobre o Rio. Mas como você acompanha de longe, então não vale. É. Ó, o Rui tá dizendo que a Vai Vai. A Vai Vai, abraço, Ney. A Vai Vai, ela tá no especial. A Vai Vai tá disputando com a minha camisa verde. O grupo de acesso, aliás. A Vai Vai tá no acesso. A Vai Vai é a grande candidata a subir pro especial. Nessa sua caminhada aí, já que a gente está ainda falando de samba, nessas suas parcerias, né, nesses grupos aí que você fez história e tem história para compartilhar, o que mais te marcou, Dudu? Ah, cara, o Que Loucura foi uma coisa especial. O que mais, assim, tem dois grupos muito especiais na minha vida. Um que é o Sensação, porque foi onde eu vi os amigos do bairro que começar um sonho e conseguir realizar muitas coisas, conseguir mudar a história das famílias dele. O Gazu tá aí, a Tia Vânia, os irmãos dele, a Kátia, o Júnior, são uma extensão da minha família. Dudu, você é daquele que vai para a quadra da escola? Não, hoje não mais. Hoje não mais. Mas já já vou te falar que a gente está fazendo um resgate aí. Já já vou voltar nesse. Eu te respondo essa pergunta. Então, dois grupos que me marcaram. O Sensação, porque além da qualidade musical, que eu acho o Sensação genial, Carica gênio nas composições, Carica Prateado, os arranjos do Prateado, a forma deles tocar musicalmente falando, eu acho o melhor. Tem também a questão afetiva, de eu ter crescido junto com o João, com o Carica, com o Marquinhos, com o Gazu, principalmente. Então, de ver eles realizando os sonhos dele, mudando a história das famílias dele, sabe? Dando uma vida digna. Porque a galera do samba veio muito de baixo, veio muito de periferia, de dificuldade. E o samba, a música, mudou a vida desses caras. E hoje alguns são empreendedores, alguns têm, sabe, tem uma visão muito diferente do que aquela perspectiva que tinha ali. Que se não tivesse dado certo o samba, talvez, sei lá. Eu entrevistei, por exemplo, o menino Café, que ele fala, ó, se não fosse o pandeiro, eu teria ido pro crime. Com certeza, meu irmão já tinha falecido nessa vida. Então, assim, o samba, como esporte também, ele é um divisor de água na vida dos meninos de periferia. Então, Sensação por esse motivo. E o Que Loucura, porque o Que Loucura, eu já estava mais maduro, já estava mais adulto. Através do Que Loucura, eu fui trabalhar, eu pude dar uma dignidade para minha mãe, porque meus pais estavam separados e eu estava com essa responsabilidade da casa. Então, consegui proporcionar para ela a mesma qualidade de vida que o meu pai dava, que até então estava muito difícil. Então, o Que Loucura, e o Prateado principalmente por ter me levado para lá, tem essa importância na minha vida. Através do Que Loucura, eu pude dar essa mudança, assim, essa qualidade de vida, essa é a palavra, para minha mãe. E eu dei 3 voltas no Brasil, fui para os Estados Unidos com Que Loucura, conheci o Brasil inteiro, sabe? Foi o grupo que você ficou mais tempo? Foram 4 anos. 4 anos. E aí é muito legal que eu começo como hold. Rosana, presta atenção. Aí, ó, presta atenção na área. Que bacana ver os amigos chegando aí. Eu começo no Que Loucura como hold. Foi uma escola para mim. Passo a produtor e depois viro músico. Vou para a banda de apoio. Então, tem toda essa trajetória também de poder tocar numa banda que tinha 3 maestros. Poder tocar. Era um sonho. Acabava o show e eu ficava deprimido, porque eu falava, mano, tinha que durar 6 horas o show, mas não dava. Sabe, tocar com o Prateado, com o saudoso Rick Batera, Carlinhos Gonzalez, Fernando Merlino, que também faleceu há pouco tempo, tocar com Anselmo Lima, cara, só Maestro Joban, só cara, sabe, tocar com o Delcio Luiz, que é um dos maiores compositores do samba. Dudu, se eu te chamar para uma roda de samba e falar assim, manda ver aí, você faz bonito? Eu mando, faço bonito. Pego um tantão, um pandeiro, um tamborim, o que for de percussão ali. Eu toco violão, mas é hobby. Eu não toco nem na internet, eu nunca ponho nada. É assim, de pegar uma cifra e treinar e tal. Mas ficou de lado, né, Dudu? Tem que ter. Quando eu for a São Paulo, tá combinado, hein? A gente vai numa roda de samba.
Quando você for vier a São Paulo, eu vou te levar na palma da mão. É um samba de terça-feira. Eu não tenho conseguido ir porque é no dia que eu gravo o, o Samba Casting. Então, mas é um samba de primeira, um samba como se fazia antigamente. Chama Na Palma da Mão e é no Vila do Samba. Quem é daí do Rio, que tiver em São Paulo, na terça-feira, essa é a minha indicação. Vai lá, procura o Fernanda de Murphy e o Osmar, que são os organizadores lá. Você vai ser muito bem tratado e vai ouvir um samba como se ouvia antigamente. Cervejinha gelada. Gelada, ambiente tranquilo, gente bonita, gente periferia, gente da Zona Sul. Na Casa Verde fica. Pertinho do Sambódromo. Quem esquecer, é pertinho do AMB, pertinho do Sambódromo. Bacana. Que é aqui o bairro que eu moro hoje. Que é o bairro que eu moro hoje, na Casa Verde. Você sabe que aqui tem Renascença. E o... Meu Deus. Você mora onde aí, Flávio? Aqui na Maracanã, Praça da Bandeira, Tijuca. Sim, Tijuca. Sans Pena. Isso, mas eu moro no início da Marisa Barros, aqui no Instituto de Educação. Não sei se você já escutou falar. Então você é salgueirense, está até de vermelho aí, você é salgueirense. Deixa aqui. Não tem, eu adorei ter ido no Salgueiro, não tem nada contra o Salgueiro, mas deixa quieto. Eu sou de Caxias, na verdade, né? Entendi. Ó, eu sou do tempo que em Caxias tinha a Pirâmide de Caxias. Desse tempo. Só desse tempo. Que era dentro do shopping. A gente tocava lá muitas vezes, tocamos lá. Que era tipo uma boate, era muito legal, Pirâmide de Caxias. Eu tentei muito. Eu acho que as casas que a gente tocou no Rio, que hoje eu acredito, Tulipão de Niterói, de São Gonçalo. Era de segunda-feira o samba lá. Nossa Senhora. E até de madrugada. Que mais? Cananga do Ilus, você já ouviu falar? Era lá no recreio, no final do recreio, mas quando o recreio não tinha nada. Cara, tem tudo de Madureira. A rapaziada do Rio de Janeiro, fala aí comigo. Tem tudo de Madureira, era uma delícia. Do lado do viaduto ali. Eu não gostava, eu gostava da casa, mas para tocar era tudo de escada, a gente tinha que subir os instrumentos, mas era uma delícia. É os bastidores. Eu conheci o Rio todinho através do Que Loucura, através da música. E essa casa que você falou, a Pirâmide, era todo final de semana. Todo mundo tocou lá, do Pagode 90. Todo mundo tocou. Poxa. Olha lá, já responderam aqui, quer ver? Deixa eu achar. Eu morei na Pirâmide até... Eu também fui na Pirâmide, lá fedia cerveja. Quem falou isso? Cananga também, caraca, você tá lembrando tudo do tempo. Quem falou isso? Tá vendo? Quem falou foi a Musa Bom Sucesso. Entregou a idade, hein, Musa? Entregou a idade. Olha, Quinha Teixeira, minha amiga. Quinha é uma produtora de mão cheia. A gente já fez alguns trabalhos juntos. Produtora de eventos. Que bacana ver a galera aqui. Dudu, aí vamos voltar. Tio Edu, ó, falando de carnaval, tá aqui, ó. Tio Edu Manutenções. É o cara que prepara os instrumentos de quase todas, quiçá todas as escolas de samba de São Paulo. Quando você vê na avenida os instrumentos limpos, lindo, é o tio Edu que dá esse tapa aqui. Eu vou pedir desculpa, eu vou pegar uma água aqui que minha garganta tá seca. Só um minuto. Dica, a água tem que ficar do lado, hein, Dudu. Fale por você, querida. Fale por você. Eu lembro de pouca coisa. Me tira dessa. Eu te peguei agora nos 40. Me tira dessa. Estou conversando. Perdão. A gente está aqui no samba, mas você, a sua carreira, ela ficou ali, como eu falei desde o início, ela se misturou também. Teve a música, samba e o repórter. Em que momento ele voltou ali, o repórter? Em 2005, quando eu saio do Que Loucura, quando o mercado do samba começou a cair,
Depois do Que Loucura, eu fui para os Travessos. Eu trabalhei com os Com Travessos. o Rodriguinho ainda? Com o Rodriguinho. O DVD que tem, a gente gravou no Olimpo. Um DVD, acho que 2001, 2002. Um DVD do primeiro DVD dos Travessos no Olimpo. Sou eu que estou tocando a percussão ali nas congas, no suporte ali na banda. Depois trabalhei com o grupo Refla, que fez muito sucesso aqui em São Paulo, interior de São Paulo, que tinha... Olha só quem tá aqui, minha filha, Bárbara Munhoz. Que orgulho, que barato. Um beijo, meu amor. Beijo. Fala, porque o meu aqui congelou, não tá aparecendo mais quem tá no palco. Então, eu vou dando alô aqui, Aí trabalhei com o grupo Refla, que tinha a música Vem alimentar meu sonho nessa muito sucesso aqui em São Paulo, tocou nas rádios daí pelo Brasil. E aí depois o pagode foi enfraquecendo muito. O cachê caiu tipo 70%, as casas foram fechando, algumas casas, o mercado ficou muito estreito. E aí aparece a oportunidade de eu ir para a TV Gazeta aqui, que é onde tinha o programa Mulheres, eu trabalhei no Mulheres. Mas o projeto que eu fui foi para o programa do Rony Fon, o Todo Seu. Chamava Todo Seu. Que era... Porque ele começou... Era Mãe de Gravata, não era? Mãe de Gravata em outra emissora. Quando ele vai para a Gazeta, era o Todo Seu, na parte da manhã. E aí quiseram fazer um programa dele à noite, ao vivo. Então teve que contratar uma equipe inteira. E aí um supervisor de operações lá, que é compositor de samba enredo do Camisa Verde, Marquinhos Alemão, fez um convite para mim. Quer vir? Mas é o seguinte, tem que parar com a música, porque é de noite. E eu ainda tinha aquela esperança de... E o programa era à noite, então não tinha mais como conciliar, né? Aí eu peguei e falei, pô, será? Fui. Foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, porque... Me deu uma profissão que eu amo demais hoje. Depois do futebol, o meu dom era o futebol. A partir do futebol, o meu dom passou a ser o suor. Porque eu achava que tudo que eu fosse fazer, eu ia ter que fazer muito bem, ia ter que me empenhar muito, porque não era uma coisa nata. Entendeu? Tem cinegrafistas que eu conheço que nasceram cinegrafistas. Então, para eu me aproximar do talento, da entrega que esse cara tem, eu ia ter que suar muito. Então, sempre encarei assim. Minha mãe falava, se for para ser um gari, seja um gari fera. Porque só assim você vai deixar de ser gari. Senão você vai ser um gari meia boca o resto da sua vida. Entendeu? E então eu fui para a TV Gazeta, disposto a aprender, disposto a me empenhar mesmo naquilo. No programa do Rony Fon, fiquei triste por sair da música, mas ganhei um presente, porque no Rony Fon era um programa muito musical, de música ao vivo. E músicos que eu não tive contato. Músicos fantásticos, que eu conhecia a história, porque eu sempre consumi muita música. Mas, assim, músicos do gabarito de Leni Andrade, de Leila Pinheiro, de... Cara... Toquinho, músicos que não iam, artistas que não iam em outros programas, mas iam lá por causa do Rony Fon. O Rony era um cara da música. Ele é até o... Miele, João Marcelo Bosco, Limax de Castro. Não, e você, isso que você está falando, eu costumo dizer que ele é o cara mais elegante da televisão. Né? Mais elegante, mais educado. Era uma aula. Todo dia uma aula de como ser melhor. E isso é tão verdade que você vê, hoje ele está na Rede TV, no horário ingrato, né? Mas enfim, não vamos entrar aqui nesse mérito, mas o elenco, você vê que as pessoas vão porque é o Rony que convidou. É o Rony Fon. Ninguém olha a camisa que ele está vestindo. Ninguém olha o time que ele está defendendo. Vão por causa dele. Porque além dele ser... Bom, ele foi um cara muito talentoso no momento dele. Foi o cara que ofuscou o sucesso do Roberto Carlos, que nunca ninguém chegou perto. E assim, independente do sucesso, ele e a Cristina Kika, a mulher dele, são pessoas da melhor
qualidade, de uma simplicidade, de uma inteligência. É o que eu estou falando, era uma aula todo dia de como ser um ser humano melhor. O Rony é essa pessoa. O Rony está nessa prateleira aí de pessoas especiais. Você ficou quanto tempo trabalhando no Todo Seu? Fiquei no Todo Seu, eu fiquei 12 anos na Gazeta. 12 anos na Gazeta. Mas no Todo Seu, eu fiquei 3 e pouco. Por quê? Porque eu fui promovido à câmera no Todo Seu. Ó, mais amigos entrando aqui, ó, Fábio. Fábio também é de televisão. Fábio Brockman. Ó, que nome. É um alemão. Fábio parece gringo. Ele é um alemão, olho claro, desse tamanho. E Samuel Arroio Gama. Samuel é um irmão. Samuel, aproveitar aqui a audiência do Fábio e dizer que você é minha família. Eu te amo, meu irmão. Samuel é também do meu tempo de jogo de futebol e de sensação. É amigo dessa época aí. A gente ia no show de sensação, dava muito trabalho pro Marquinhos Sensação. Aí você foi promovido. Mas enfim. Vamos voltar. Aí eu fui promovido à câmera no programa do Rony Fon, de Cabo Meia Câmera. E aí fiquei no programa do Rony, só que eu tinha essa vontade de ir pra rua, de ser cinegrafista de rua, de fazer jornalismo, de fazer reportagem. Já era uma meta que eu tinha. Aí tive a oportunidade de trabalhar com câmeras muito bons que me ensinaram, e eu já tinha essa vivência de Cabo Man, de assistente. Tive a oportunidade de ir para a rua uma vez para cobrir. Olha, meu supervisor falou: meu, fulano está de licença, precisa de alguém do estúdio para ir para o jornal. Eu falei: eu? Não, ó, daqui um mês e meio ele vai voltar, e aí você volta. Eu falei: não, tudo bem, mas eu já sabia que eu não ia voltar, que eu ia para cima daquilo ali. O Will cameraman também entrou. O Will é lá do SBT, cinegrafista de estúdio, um menino fera demais. Aquelas imagens que a gente vê na linha de show de câmera passeando assim, é do Will. Will, um abraço. Bom, enfim, aí fui promovido no Rony, fui para o jornalismo, porque era uma coisa que eu queria e eu achava que eu ia me dar bem, e de fato eu me dei bem, muito. Você foi promovido, alguém entrou de férias na Gazeta, precisou de alguém, você foi e ficou, é isso? Isso, fui. Eu já sabia que eu não ia voltar, porque eu já queria ficar. Então eu fui cobrir essa pessoa. Quando esse cara retornou de uma licença médica, aí o meu supervisor falou: meu, agora não tem mais como te tirar daí. Você está indo bem, sabe? Porque o jornalismo, eu estava até falando hoje com um repórter que eu estava trabalhando hoje, o Gudrian Neifert. É uma paixão. Você tem que estar envolvido. Eu tenho que ler a pauta junto com ele. Eu tenho que saber o que é antes. Não é só pegar a câmera e sair gravando. Entendeu? Basicamente tem... Eu assisto muito telejornal, né? Eu digo que antes de qualquer coisa eu sou um telespectador, né? Eu gosto de assistir. E é tão bom quando você pega, né, o texto falando com a imagem. Cara, isso isso. Tudo bem, são casados, já tem não sei quanto tempo, né? Mais de 20 anos. A Sônia Bride com o marido. E o Paulo Zero. Paulo Zero é um dos mestres da fotografia na televisão. É uma maravilha, não é? Então, e é uma curiosidade que também, né? Você sempre está ali por trás, mas é por trás, mas está na frente, porque quando tem aquelas imagens, né, Dudu? Olha aí, ó, mais gente bamba aí entendo, ó. Didi Pinheiro é o cavaquinista da banda do Alexandre Pires e seu Jorge. Opa! Agora Didi tá na live. Inclusive, nessa terça que passou, ontem, né? Foi ao ar o programa que fizemos com o Didi, então recomendo que todos entrem lá no SambaCast e assistam. Bárbara Aquino também é produtora do Fofocalizando, só o pessoal da TV aí. Nossa, a gente está qualificado aqui, tá vendo? Não, poxa, uma audiência qualificadíssima. E assim, nas produções, deixa eu te explicar como funciona um pouco. Para você não, para você sabe, né? Mas para todo mundo. Nas produções, geralmente é uma equipe muito grande. O cinegrafista, ele já vem pautado, entendeu? Porque tem um diretor, tem uma pessoa que fez a pauta, tem um produtor, tem iluminador, tem o operador de áudio, tudo isso. Então, os quadros, geralmente, dos programas de entretenimento já são
o formato já são prontos, entendeu? Eu fiquei, por exemplo, um ano e meio na Eliana, foi fantástico, uma equipe muito afiada, mas que eles já tinham aquele formato, ó, é isso, é isso. Então, o câmera, você tem pouca margem de criação. Você cria em cima daquela ideia, você tenta pôr a sua assinatura em cima daquela ideia que já está pré-determinada, entendeu? No jornalismo, e é o que mais me fascina, é você, o repórter e uma folha, que é a pauta. Tó, resolve aí. E você sai de manhã e a matéria vai no ar às 7h45. Então você tem uma entrevista às 1 da tarde, às vezes o motoboy está do lado do carro para ele pegar o card e ir para a TV. Ou às vezes a gente sai com a mochila, que é o Mochilink, que é o Live View, para gerar essas imagens para a TV, para o editor receber, editar, decupar para pôr no ar. Então a gente, às vezes você vê uma matéria super elaborada que foi feita em 1h30. Porque o material chegou para o editor às 6 da tarde para ele pôr no ar às 7h45. Entendeu? E isso que me fascina. Além disso, essa coisa de estar na história, de estar fazendo história. Entendeu? O jornalismo é isso. Você está... as pautas geralmente são coisas que são históricas. A posse de um presidente, a morte de um papa, a visita de um papa. Eu fiz a visita dos 2 papas que vieram ao Brasil, do Papa Ratzinger, que morreu agora, o alemão, e do Papa Francisco. Então eu cobri a visita dos 2, estive pertinho deles, entendeu? Isso é uma coisa que o jornalismo dá, sabe? Eu já gravei em cima de um elevador, em cima do elevador, não dentro, em cima, com um artista que chama Crânio, que é um cara fantástico, um grafiteiro. É o cara que pinta aqueles índios, um índio azul, que tem uma tanguinha com a bandeira do Brasil. Crânio. Então, assim, eu já fiz coisas no jornalismo que são marcantes, entendeu? E é isso, você está ali relatando a história. E isso é uma coisa que me fascina também. Mas em que momento, agora lá na Gazeta, a gente ainda está na Gazeta, né? Falou da Eliana, do PT, mas vamos voltar lá na Gazeta. Vou voltar. A gente está fazendo esse tempo todo, né? A gente anda e dá um volta. E na em Gazeta... 2008 para 2009 eu vou para o jornalismo, na Gazeta. E aí fico até 2016, então, até a minha saída. Então, quanto tempo no Mulheres você ficou? Quanto tempo? No Mulheres, eu nunca fui fixo do Mulheres. Eu era do Rony Fon, que era à noite. Mas a gente, como todo mundo de TV, você acaba tendo que fazer todos os programas, entendeu? Então, teve um momento que eu fui para de manhã, porque também tinha um amigo que tinha um problema com o irmão dele, precisava do horário da noite. E eu era esse, vai dar retorno, vai ficar ecoando. Eu era esse cara que fazia o coringa da emissora. Puta, precisa de alguém de manhã, você consegue trocar? Eu falava, consigo, vamos quebrar um galho. Então, eu ficava alguns períodos. Eu sei que você já mas para quem não sabe, em que época você ficou no Mulheres? Quem é que estava apresentando? E no Mulheres era a Kátia Fonseca. Na Kátia Fonseca. Mas na Globo eu já fiz também, agora eu não vou lembrar o nome do programa, com a Ione Borges e a Claudete Troiano, que eram que foram as primeiras apresentadoras do Mulheres. Elas tinham um programa... É a Manhã Gazeta. Manhã Gazeta. Elas tinham um programa de manhã, as duas juntas. Depois a Ione aposentou. E aí ficou, olha aí, ó. Neto Celso, aí Neto, meu camisa 10, e Fernando Moreno. Fernando Moreno é cinegrafista lá na Gazeta ainda até hoje. Tá lá segurando a bandeira lá da gente. A Gazeta, e aí, Dudu, as pessoas, eu escuto muito falar que a Gazeta é uma casa. As pessoas gostam de trabalhar. É isso mesmo? É isso mesmo. É muito acolhedor. É uma equipe mais reduzida, não é uma TV que tem uma programação de muita coisa, mas é uma família. E no prédio da Gazeta tem a Faculdade Casper Libero, entendeu? Então, em algum momento, começou a fazer também uma fusão dos alunos da Casper irem para a TV e algumas pessoas da TV até conseguiram bolsa e conseguiram fazer faculdade na Casper, teve essa fusão aí.
Mas a Gazeta tem mesmo essa característica de família, de uma galera que está lá há muito tempo, entendeu? Mas eu, quando estava na Gazeta, eu já tinha vontade de sair, porque eu queria Fabiano Cebola, o melhor cinegrafista de jornalismo do SBT. Tá na live aí, ó. É ele. Cebola, um abraço, meu amigo. Aprendo muito com ele. Edu, qual é a matéria, a reportagem que mais te emocionou? Você. Cara, a que mais me emocionou, e foi aonde eu tive uma lição muito, muito marcante, foi a do Brian, do boliviano Brian, que morreu no colo da mãe dele. Umas pessoas foram assaltar, três ou quatro meninos foram assaltar a família dele, entraram na casa dele, fizeram a família de refém. Eles tinham dinheiro em casa e os ladrões tiveram essa informação, porque eles trabalham ali, guardavam em casa, e aí já tinham assaltado e ele estava chorando muito. E aí um dos meninos, não sei nem como classificar, até prefiro nem falar, atirou na cabeça de um menino de 1 ano e pouco, 2 anos, porque ele estava chorando. Então isso foi. E aí nós fomos entrevistá-los, a família, dentro da casa, a mãe com a camisa manchada, a poça de sangue ainda no chão. Por quê? A colônia boliviana é muito discriminada em São Paulo, por conta do trabalho, por conta de ser, sabe, de viver às vezes na clandestinidade. Então eles são muito, muito, muito discriminados em São Paulo. E a partir dali, toda a comunidade boliviana de São Paulo se uniu em torno daquela família para usar aquele fato, aquela ocorrência, como uma virada de página, como uma manifestação. Então foi todo mundo lá, foi toda a imprensa de São Paulo, e aí eles foram até orientados, falaram, não, dá entrevista, e a entrevista tem que ser aqui, porque a gente tem que chocar. A morte do Brian não pode ficar impune. E a minha filha era recém-nascida, então eu senti muito. Eu tinha pouco tempo na rua como repórter cinematográfico. Entramos lá, eu filmei, a gente fez a entrevista, só que porque como que estava sendo? Tinha muita imprensa lá, então cada equipe entrava uma equipe por vez. Quando eu saí de lá, eu saí destruído, chorando muito, passando muito mal, como eu nunca tinha sentido. E aí vem a lição. Tinha um Nego Rico, um abraço. Nego Rico é o operador de áudio da equipe da Eliana. Nego Rico já conheceu o mundo inteiro através do trabalho dele. É um cara bacana, da Zona Norte também, meu parceiro. Quando eu saio da casa do Brian, dessa entrevista, eu saio muito mal, chorando muito. E aí um cinegrafista da cultura, chama Cabreira. Na época ele já era um senhor, todo mundo conhecia, uma história fantástica. Ele me chamou de lado e falou, olha, a diferença nossa é essa. A emoção a gente deixa a hora que passa o crachá na catraca. E depois você pega, a hora que você passar para ir embora, você pega a sua emoção de novo. Aqui a gente tem que ser profissional. Ele falou, quando o Michael Jordan arremessa a bola faltando 1 segundo, ele não está torcendo para a bola entrar. Ele treina todo dia para fazer aquele arremesso. A torcida em volta, todo mundo está torcendo, tenso. Ele arremessa e vira as costas. Ou ela vai entrar, ou ela não vai entrar. Ele não pode, será que eu vou acertar? Ele atira para acertar. Se cai ou não é outra coisa. O Zico, quando vai bater o pênalti com o Maracanã lotado, ele não está torcendo para a bola entrar. Ele está preparado para fazer o gol. Então, essa é a diferença do profissional e do telespectador e do torcedor. Por mais difícil que seja, você tem que diferenciar isso. Então, é legítimo o seu choro, ele falou, é legítima a sua emoção, mas você tem que trabalhar isso em você. Então, isso foi marcante por esses dois fatos, pela situação do Brian, do falecimento do menino, que marcou muito. Teria, acho que 11 anos hoje, que é a idade da minha filha, entendeu? Então, talvez por isso eu senti tanto. Mas me ensinou a ser mais calejado.
sabe? A entender de fato a minha profissão. Eu tenho que estar lá para contar histórias. Eu não posso levar essas histórias nas costas. Eu não posso ir filmar um velório e sair de lá tenso. Lógico, a gente é ser humano, a gente é carne, a gente vai sentir. No Mas, jornalismo, isso mudou um pouco, né? Porque eu digo o âncora, né? Antes o âncora ele não podia expressar, não podia ter nada, era ali, leu o TP, tchau, boa noite. E agora isso mudou, né? O cara hoje ele se emociona. se emociona na opinião dele. Ele tem mais ele consegue opinar mais que antes não podia nem falar. Era ler o que estava ali no TP e tchau. Né? Isso acho que mudou também. Vejo de uma maneira até positiva, né? Sim, hoje a gente continua sendo muito profissional, mas a gente já tem essa liberdade de sentir mais. E no meu caso, que eu estou contando uma história através das minhas imagens, eu tenho que ter sensibilidade o tempo todo. Eu tenho que estar muito envolvido. Por isso que eu falo, a gente tem que ler a pauta, a gente tem que saber o assunto que vai, sabe? Então, além do jornal que eu faço, eu assisto todos os outros jornais, eu consumo jornalismo na internet, no Twitter, porque eu tenho que saber o que está acontecendo no Brasil e no mundo, porque amanhã eu posso estar indo relatar um assunto que eu ouvi ontem numa outra emissora, e eu tenho que ir lá e tenho que contar de outra forma, tenho que passar de uma outra forma aquele mesmo assunto. O Dudu hoje ele está trabalhando em qual emissora? Hoje eu estou no SBT, aqui de São Paulo, estou no jornalismo, locado no jornalismo, mas eu sou da produção, sou do entretenimento, entendeu? Estou no PSS, que é o Programa Silvio Santos. Então a gente grava as pegadinhas, a gente grava aquela saída da Patrícia quando ela vai para a rua. Eu sou da equipe de externa do Programa Silvio Santos. Oi? Você está mais tranquilo no sentido das emoções, agora você consegue até dar uma risada. O que é? Sim, sim. Fiquei 1 ano e meio na Eliana, como eu falei. E na Eliana na Eliana eu tive. A equipe é muito fechada, a equipe é muito, muito boa, eu aprendi bastante e viaja bastante. Viajei o Brasil inteiro de novo e é uma coisa que eu gosto muito de viajar. E agora estou no PSS, mas estou locado ali no jornal. Porque eu tenho essa facilidade de ser o Coringa. Se precisar no estúdio, eu vou. Se precisar no jornalismo, eu vou. Mas a paixão mesmo, que o meu supervisor não me ouça ou me ouça, a paixão mesmo é o jornalismo. Minha paixão é o jornalismo. E você falou de marcante, né? Eu dei uma do passado, do começo da minha trajetória no jornalismo. E aí eu queria te falar uma outra que foi muito, muito, muito marcante. Eu fiz a cobertura da chegada do primeiro lote da Coronavac aqui no Brasil. Do avião que trouxe. E eu estava ao vivo, porque eu estava lá na pista, então trazendo, sabe, filmando, trazendo a imagem do avião, ele tocando no solo, o corpo todo arrepiado, porque era uma emoção diferente, era uma esperança nova para nós brasileiros, de uma salvação, de um momento muito, muito pesado, né, da nossa história. Então, das últimas que eu fiz, assim, acho que a chegada do primeiro lote do Coronavac foi muito marcante, foi muito significante também. Mas precisamos encerrar o nosso papo. Não acabou, não. Mas eu não sei. Meu Deus! A gente falava tanto, né? Você viu aí? Olha a hora. Eu não sabia. Que horas são? Mas 9 horas já. É a melhor resposta, porque quando o papo é bom é assim, né? A hora passa e você não percebe. Eu quero voltar para o SambaCast. Agora eu quero voltar lá. Vamos lá. Falando... Deixa eu ver se o Fernando está online, para ele tentar alguém estar com ele aqui. Isso, vamos ver se ele está online aí. Pode falar, estou te ouvindo. Ele entrar aqui com a gente fechar falando do SambaCast. Você contou essa necessidade que você percebeu de contar mais sobre a indústria da música, em especial o samba, o pagode, né? Esse que está em volta disso. E aí, como é que foi? Porque assim, montou. É você, o Fernando, que está nessa empreitada junto. Como é que é montar roteiro, a produção, então, o estúdio bacana que vocês estão gravando? Conta isso pra gente. O Fernando
Fernando tem uma trajetória muito parecida comigo. E que com a do meu outro irmão também, o Toninho, que a gente é do samba e é de TV. E no samba, o Fernando sempre foi produtor. É um dos melhores, não é querendo rasgar cedo aqui, mas ele foi um dos melhores produtores assim da noite. Então ele tem esse acesso, ele tem uma agenda muito fenomenal, tem o carinho, o respeito, assim como eu também, modéstia à parte, tem um acesso muito fácil aos artistas, entendeu? Então, como você disse aí no começo, que você tem convidado amigos, a gente fez isso lá nesse começo, tem trazido pessoas que, além de ter uma história rica, uma biografia fantástica no samba, também são nossos amigos, entendeu? Mas a gente já trouxe... Pode falar. Uma pausa, preciso passar esse comentário aqui que eu achei muito verdadeiro, que é do Rui, que está aqui com a gente desde o início acompanhando. Ele é meu querido aqui do Bora Conversar, e ele está dizendo o seguinte: história de vida bastante rica. Quanta coisa o Dudu dividiu aqui com a gente, realmente. Então, que bacana, que bacana, que bacana. retomando aí, você está contando desses amigos que vocês... Isso, a gente optou por trazer alguns amigos nesse início de programa, mas com uma biografia legal, bacana. E agora a gente está abrindo mais, entendeu? Antes do Samba Casting, é que a gente não gosta de falar, antes do Samba Casting, a gente teve um outro projeto de podcast, com um outro nome. Só que a gente cometeu, entre aspas, um erro de ter uma terceira pessoa que ele detinha o nome e ele tinha o espaço físico também era meio que dele. Então, quando a gente meio que separou, a gente perdeu 18 programas que já estavam feitos. Programas com o Fernando do Raça Negra, com a Patrícia Liberato, uma radialista aqui de samba, que é a musa do rádio do samba aqui, com a Vanessa Jackson. Não que nós perdemos, está lá, mas a gente prefere não usar, entendeu? E começamos do zero, isso foi muito difícil, porque a gente começou, lá já tinha um número de seguidores legal, já tinha 18 programas no ar, mas eu e Fefi falamos, não, vamos começar do zero e começar eu e você, porque nós somos irmãos, nós somos cúmplices, nós somos parceiros, nós somos amigos, além de ser irmãos, e a gente sabia que entre nós não ia ter esse problema. Junto com a gente tem o Felipe, que é o menino das redes sociais, que cuida das coisas de mídia, porque a gente, além do SambaCast, a gente trabalha, então tem hora que não dá tempo. Mas a edição dos vídeos, a gente vai lançar o programa de cortes agora. Que pena, o Fernando está na rua, ele não vai conseguir. Estou ao vivo, cadê você? É uma pena ele entrar aqui para dividir tela com a gente e contar um pouquinho também, né? Mas, enfim, deixa para uma outra oportunidade. Isso, vamos voltar, vamos fazer a parte 2. Aí a gente, basicamente eu e o Fernando, eu tenho uma pré-lista de pessoas, a gente elaborou essa pré-lista junto de pessoas que a gente quer trazer. E aí ele vai, olha, essa semana eu vou chamar fulano, semana que vem vou chamar ciclano. Tá? Vocês gravam e depois vocês disponibilizam. Sim, a gente grava numa terça e entra no ar a próxima terça, na terça seguinte. Tá. Por quê? Porque a gente ainda não tem um número de seguidores suficiente para fazer um ao vivo, entendeu? Porque a ideia do ao vivo, Vivi Aníbal, querida amiga, entrou aí também. Que legal as pessoas chegando. Porque um podcast ao vivo, o que justifica é a interação, entendeu? Então a gente acha que a gente quer ganhar mais uma gordura, mais corpo para fazer ao vivo. E o gravado está funcionando muito. Então a gente está muito feliz com o resultado do gravado. A gente tem vídeo lá com 12 mil visualizações, 9 mil visualizações, entendeu? Então a gente está muito feliz. Então é isso, a gente tem uma pré-lista de nomes que a gente quer levar, e aí o Fefe faz essa parte aí da produção, entendeu? Eu nem me envolvo muito, dentro daquela pré-lista que a gente determinou junto. Nessa pré-lista tem uns 30 nomes. Mas e o roteiro? O roteiro, eu estudo, a gente já conhece, é aquilo que eu te falei da diferença do Leandro Brito, que é um gênio, é um craque do podcast, que é uma inspiração para a gente, mas a diferença nossa a gente tem vivência junto.
com essas pessoas, entendeu? O Carica foi lá no nosso podcast, o Carica de Sensação, compositor de grandes sucessos, grandes sucessos, e contou, nossa, eu fiz a música Coral de Anjos na casa do Dudu, no aniversário da mãe dele, entendeu? Quando a primeira música dele tocou no rádio, a gente estava junto, viajando com os amigos. Compõe também, Dudu? Não, ó, eu componho, mas eu componho de hobby, eu componho, porque eu escrevo muito, ó, eu sou de escrever, Fábio. Ó, a folha em branco me incomoda, a folha em branco me incomoda. Essa é a definição. Então, eu sou de escrever. Como eu leio muito, eu escrevo. O SambaCast, e aí você não rendeu muito o assunto, mas aí não, porque quando você compõe. Eu falei, peraí, isso eu não sabia, ele escreve também? Eu falei, vou ficar quieto para perguntar ao vivo para ele. Eu falei da minha paixão de repórter cinematográfico, né? Falei da minha paixão pelo samba, e tem uma outra paixão que eu exerço, que ainda não. Que eu faço, mas eu ainda não consegui exercer, que é de roteirista e de documentarista. Eu já fiz um documentário, eu já assinei, eu vou te mandar o link, você vai adorar. Um documentário do Festival Afro SP, em 2017. Tudo que você vai ver ali, fui eu que fiz. Eu fiz a captação de imagem, eu fiz o roteiro, eu fiz as entrevistas, eu editei. Caramba! Eu vou te mandar, depois a gente disponibiliza aí pro pessoal aí. Ó, o Fernando está se movimentando ali para entrar. Então vamos. Então, assim, vamos esperar um pouco. Eu tenho 2 roteiros de documentário, 2 ensaios de roteiro de documentário escritos. Eu tenho um romance que eu comecei a escrever há muito tempo atrás e aí às vezes eu volto lá, às vezes eu acho que está antigo, aí eu dou uma mexida, mas tá aí. Eu escrevo muito. E tenho músicas também escritas, algumas musicadas já por um amigo, que nem o Didi Pierre, que entrou aí, a gente tem uma música junto, que não foi gravada. Quem mais? Eu tenho uma música com Mito, que é um compositor fantástico aqui de São Paulo. Mito, para você ter uma ideia, no segundo CD do Catinguelê, ele colocou 9 músicas dele. Eu tenho uma música com Mito, mas também não foi gravada. Mas assim, não é uma coisa que, eu sou compositor, jamais. Até porque eu tenho amizade com compositores fantásticos. Então, eu falo, Fernando, como que a gente chama ele? Ó, Fernando Siri. Chamar ele, peraí que eu vou chamar ele. Isso. Você conhece o O do Borogodó? Não. Não? Não. E fica em São Paulo também, eu escuto muito falar sobre ele. Vou procurar saber. Chama o Fernando aí, enquanto isso eu vou pôr o... Peraí, eu não vou conseguir chamar ele aqui. Peraí. Ele vai ter que mandar... Fernando, me faz uma gentileza, meu querido. Me manda um convite onde tem um bonequinho aqui, que aí eu consigo colocar você aqui, por favor. Tem um bonequinho aqui do lado do ponto de interrogação, e aí se você me mandar um convite, fica mais fácil para eu poder te chamar aqui. Vai tremer um pouquinho aqui a imagem, porque o suporte, ele treme. Veja. Ele não está aparecendo aqui para mim. Ele está aqui, Fernando entrou. Mas eu não consigo botar ele aqui. Ele vai ter que, se ele me mandar um oi, eu consigo. Um oi não, ele tem que me mandar um convite. Fernando, me faz uma gentileza. Tem aqui um ponto de interrogação e do lado tem um bonequinho. Manda um convite nesse bonequinho que eu consigo te colocar aqui para dividir tela com a gente. Vai ser tão legal se você conseguir fazer isso, meu querido. Espera aí. Vamos ver. Se eu conseguir. Fazendo aqui mais uma tentativa. Que papo gostoso, Fábio. Eu não tinha certeza que ia ser bom. Eu não estou conseguindo. O Fábio, a gente se conheceu pelo Twitter, né, Fábio? Pelo Twitter. Eu acho que foi lá para 2011, 2012. 2012. A gente estava fazendo faculdade na mesma época e começamos a trocar informações. Isso mesmo. Cara, eu não vou conseguir colocar ele aqui. Que pena. Que pena. Porque ele tinha que me mandar esse convite, então eu não vou achar ele aqui. Como a gente não se segue,
eu não consigo, Ah, entendi. entendeu? Eu iria precisar me mandar o convite aqui, me mandar, aí eu conseguiria descer ele aqui para dividir com gente. Ele nem aparece aqui. Deixa eu tentar mais uma vez. Peraí. Tô mandando mensagem aqui para ele. Isso. Porque no Instagram. Clica no bonequinho. Peraí. Eu acho que a gente não vai conseguir, não. Que pena. O que ele falou aí? Eu fiquei impressionado porque eu falei assim, o jornalista fala demais, né? Eu nunca misturei tantos assuntos. Eu vou fazer 3 anos que eu faço esse projeto, Dudu. Eu acho que eu nunca misturei tantos assuntos como foi com você. Falou lá do início, voltou, foi para a atualidade, voltou no passado, foi para a metade do... Porque tá tudo interligado. O que eu fiz lá no começo, a amizade que eu tive com os meninos de Sensação lá na década de 80, a minha história dentro da Camisa Verde, que foi onde eu nasci, no começo da minha vida, é o que está dando suporte para que eu conduza hoje o SambaCast, entendeu? Então, não tem como. Tá tudo misturado, tá tudo junto e misturado, entendeu? E é uma coisa que a gente tem muito orgulho de ter vivido isso. E hoje poder contar, sabe? De falar com o Pinha falar, puta, a gente tinha um futebol de segunda-feira à noite, em 92, que era... Eu tava lá, a gente jogava junto, a gente viveu junto, entendeu? O Fernando trabalhou com arte popular, acho que 15 anos. Entendeu? Depois trabalhou com dezenas de outros grupos aqui. Então, a gente estava falando da dinâmica do SambaCast. A gente grava na terça e exibe na terça seguinte. Essa terça foi pro ar o programa do Didi Pinheiro, que é o cavaquinista da banda do Alexandre Pires e do Seu Jorge. E ontem nós gravamos um programa para terça que vem com o Júnior Vox, que é do Sampa Crew. Caramba, olha, esse é outro grupo também que fez história, né? Fez. E a gente falou disso, de eles não estarem na prateleira do samba, mas ter a carreira ali, porque eles tocavam na casa de samba, eles participavam dos festivais de samba, os contratantes que contratavam samba contratavam o Sampa Crew, mas aí só terça que vem. Não vou mais. Uma querida, 15 anos. Ah, você está dizendo que você escutava eles com 15 anos, é isso, Érico? É isso que eu entendi? Eles são... É 90... Pessoal entregando a idade aí. Cuidado. Olha, o Fernando, ele não entrou. Né? Ele Que pena. Ele não mandou o convite e eu não consigo. O que ele falou? Ele não respondeu. Ele ainda tá chovendo aqui. Eu acho que a conexão onde ele tá ruim. Tá boa, é isso. Não tem problema. Vamos fazer o seguinte, nós vamos combinar. De fazer unidade. Ele falou, pediu desculpas, falou que está sem condições de entrar ao vivo. Não tem problema. Vamos fazer o seguinte. O papo foi da melhor qualidade, eu não tinha dúvida nenhuma disso. É bom que eu conheci mais você, né? Você lembrou de coisas que eu acho que às vezes no dia a dia a gente acaba nem falando, né? Enfim, mas a delícia do papo está aí, a prova que passou o tempo, a gente nem percebeu, nem sei que horas. 9h20. Então, só queria falar uma coisa. Paralelamente, dentro do SambaCast, a gente está fazendo uma pesquisa do que foi e o porquê que aconteceu aquele sucesso do Pagode 90. Então, as pessoas que assistirem vai ver que em todos os programas a gente pergunta em algum momento o que aconteceu no Pagode 90 que foi essa explosão. E foi a sua pergunta na introdução, né? Foi exatamente isso que eu fiz lá na introdução. Olha, o Jean está dizendo aqui, parabéns. Fugiu. Parabéns pelo projeto SambaCast, projeto muito bem executado, mostrando muito sobre o samba. Obrigado, Jean, obrigado pela
audiência, obrigado pelo carinho. Paula, E é isso, cara. muito bom, queremos a parte 2. Paula, pode anotar aí que vai ter a parte 2. Vai ter, é só chamar. Esse, Ó, a Paula é suspeita, porque a Paula é minha esposa. ela tem com a Paula. Paula, Ó, Ribeiro Futebol, meu outro irmão, Luiz Henrique Ribeiro. a gente vai fechar assim, o Dudu. Esse ano ainda, vamos combinar, e aí vai entrar nós três, eu, você e o Fernando, e a gente vai focar mais no samba. Topa? Super top. Tá Quer combinado. aqui para a gente focar mais no samba. Bora fazer Legal. isso? Legal. Vamos que vamos. Enfim, eu adoro samba. Você sabe disso, né? Eu também adoro Sim. samba. Ah, eu quero te entrevistar agora. Eu não tenho história para contar, não, meu querido. Você tem. Você, desde 2013, 2014, quando a gente começou a nossa amizade, você sempre foi muito próximo. Acredito que no começo era só fã, mas depois passou a ser muito próximo da Margareth Menezes. Nossa ministra. Que hoje é a ministra da Cultura. Me fala disso. Nossa, olha, eu realmente acompanho o trabalho dela há muito tempo. Sei da profissional e da artista determinada, porque nada veio fácil para ela, não. E de repente, quer dizer, de repente, acontece essa oportunidade. Ela lá na Bahia, ela mantém há mais de 10 anos uma ONG, que é a Fábrica Cultural, que é para empreender a população dentro do bairro em que ela foi criada, que fica na Ribeira. Então, assim, ela está chegando num lugar, não é? Dentro dessa oportunidade que foi dada a ela, que ela vai mostrar um trabalho, não tem dúvida nenhuma disso. Porque ela conhece, ela sabe da dificuldade que tem, porque o que falta quando a gente fala de cultura, o jovem hoje de periferia, oportunidade, a gente só quer que tenha oportunidade, porque o resto o cara vai fazer, não tenha dúvida. Ele precisa de oportunidade. A gente vê que realmente isso é muito carente. Nos lugares aí em que você vê as coisas acontecendo, você olha e você identifica como é que acontece. Então, eu acho que a Maga ela traz esse olhar num lugar que foi acabado, né? O Ministério da Cultura ele acabou. Então, ela ainda está nesse lugar de reconstrução. Então, falar de Maga para mim é muito fácil, exatamente por isso. Porque acompanho, sou apaixonado, eu acho que ela tem um cuidado com a música dela em trazer, em falar da nossa ancestralidade, um grande esse período, eu não gosto de falar, que eu acho que passou, mas foi já passou. Que mais uma vez foi a nossa religião, ela foi banalizada, desrespeitada. A nossa profissão também. Que o jornalista sofreu. Né? Não é? Então a gente está nesse momento de reconstrução e tenho certeza que o trabalho que ela vai fazer, que ela está desenvolvendo, meu querido, eu não tenho dúvida nenhuma. Que bacana. Você viu, ontem eu postei o jornalismo recuperando o espaço que foi perdido, né? A gente fez uma coletiva com os ministros aqui, com 4 ministros, né? E é isso. A gente voltou a ter coletiva com os ministros, voltou a poder perguntar o que a gente quer para os ministros, voltou a eles olharem nos nossos olhos e responderem. As coletivas irem até o fim. Hoje eu vi uma reportagem, eu não vou citar o nome para não dar palco para esse sujeito, mas você já sabe até de quem eu estou falando, é lá daquela turma lá né? Enfim, sei. Que não volte, né? Ele ignorou a pergunta da repórter, mas ela foi perfeita. Ela insistiu, eu acho que ele nem respondeu, mas antes a gente não conseguia nem fazer isso. Né? É isso. Meu querido. Tempos difíceis, mas agora a esperança voltou a reinar. Fábio, obrigado pelo convite, cara. Eu estou muito feliz. Assim, eu tinha certeza que ia ser bom, mas eu não imaginava que ia ser tão bom. Foi ótimo. Que bacana, que bacana. Contente também com a audiência aí, muita gente, audiência rotativa.
iniciativa aí, acho que umas 40, 30, 40 pessoas deixaram recado aí. Alguns amigos que eu tenho muita estima, meu irmão, minha esposa também então, estão aí. Poxa, objetivo alcançado. Acabou. Primeiro, Atingido. partiu. Preciso agradecer a todo mundo que ficou aqui com a gente, tá certo? Que participou, mandou pergunta, comentou, enfim. E já está combinadíssimo, a gente vai se encontrar, tá certo? Eu, o Fernando, a gente vai dividir tela aqui, a gente vai falar de samba. Acabou. E eu estou programando uma viagem para o Rio com a família. Vou passar aí na Tijuca para comer um feijão preto aí. Só falar. Só falar. Tá certo? Boa noite. Combinado. Muito obrigado. Meu amigo, gratidão, um beijo grande no seu coração. Obrigado por essa oportunidade de poder falar um pouquinho de mim, um pouquinho da minha profissão. Me manda o vídeo. Não esquece. Vou mandar. Eu estou com o computador aqui do lado, já vou te mandar. Você vai pirar. Porque falar aqui rapidinho. O Afro Music SP foi um festival de música feito só por mãos pretas. Tudo que foi feito, da mão de obra até os artistas, só uma galera preta. Nada contra o trabalho branco, mas foi uma proposta de dar visibilidade, de dar emprego também para a galera que às vezes é meio preterida. E também, já aproveitando falar nisso, porque você tem a pele clara, mas você luta pela gente, você está sempre defendendo as pautas sobre o racismo e me comove. Porque quando um negro defende a sua causa, quando aquele cara que pertence àquela minoria defende, às vezes a gente não é encarado com seriedade. Mas quando o grito vem de uma pessoa de pele branca, a sociedade presta mais atenção. Então, muito, muito, muito obrigado por isso também. Estou junto. Tem essa... Obrigado, meu irmão. Um beijo no seu coração. Fica com Deus e com os seus orixás te protegendo. E bora conversar, tá bom? Boa noite. Bora conversar. Tchau. Tchau.